Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 59 e 60, que dizem: Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Bom, queridos, Jesus então terminou um longo discurso, que nós vimos aí nas várias lições anteriores, e o verso aqui 59 nos revela que esse discurso de Jesus ele foi pregado numa sinagoga da cidade de Cafarnaum, mas numa sinagoga, num lugar onde os judeus se reuniam para estudar as Escrituras, havendo a ministração da palavra. E isso era comum na trajetória de Jesus. Vários dos ensinos dele foram feitos em sinagogas. É claro que Jesus não se limitava a pregar apenas em sinagogas. Ele pregava em lugares abertos, em praças, em montes, etc. Em João capítulo 18, quando Jesus está sendo julgado, e o sumo sacerdote interroga Jesus, e Jesus responde: olha, eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto. Isso é muito importante, querido. Jesus ele não fazia parte de nenhum tipo de movimento escondido, oculto, misterioso. Não, ele falava às claras, ele falava ao público, falava em sinagogas. Ele também não falava apenas aos incautos, apenas aos ignorantes. Não, ele falava também, mesmo diante dos grandes sábios da época, mesmo diante dos líderes das sinagogas, ele falava diante de qualquer um a mesma verdade. É claro que muitos dos seus discípulos eram pessoas simples, porque os simples, queridos, muitas vezes têm um coração ensinável. Esse é o grande risco de uma pessoa muito inteligente, muito culta. Ela querer sempre ensinar e não ter um coração ensinável. Bom, Jesus então ensinava na sinagoga de Cafarnaum, e então no verso 60 diz que muitos dos seus discípulos disseram aqui a frase seguinte. Relembrando aqui, queridos, que Jesus ele tinha os seus 12 discípulos principais, o seu círculo interior de amizade, de intimidade, mas ele tinha um grande número de discípulos. Existe um trecho, por exemplo, que Jesus envia 70 discípulos para pregar, para evangelizar nas circunvizinhanças. Então ele tinha um grande número de discípulos, e é bem notório aqui que as multidões o seguiam, e dessa multidão um grande número era de discípulos. Então muitos dos discípulos, que nem é a multidão falando, são os discípulos, são aqueles que já caminhavam com Jesus há algum tempo, já conheciam uma boa parte do seu ensino, já haviam visto diversos milagres, e apesar disso, muitos dos discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Bom, queridos, o próprio Jesus diz lá em Mateus 11, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Porque, queridos, Jesus ele é muito revolucionário, ele é muito grandioso, ele é muito, quebra todos os paradigmas, ele vai muito além de qualquer coisa, de qualquer ensino que um ser humano já tenha recebido ou possa conceber. Então, quando Jesus vem, é um choque muito grande nas pessoas. Quando as pessoas vão aprendendo, muitos ficam maravilhados, ficam estupefatos, mas alguns ficam com o pé atrás, porque é grande demais. Então, aqui, diante dessa palavra, alguns dão um passo atrás e começam a questionar. Olha, essa mensagem aqui, não sabemos se podemos suportá-la. Lembrando lá que nos versos 41 e 42 os judeus ficaram escandalizados e começaram a dizer: olha, mas esse aí é o filho de José, nós conhecemos o pai e a mãe dele, etc.
Ele é de Nazaré, uma região muito simples, etc. E começaram a se justificar em relação às suas dúvidas, em relação aos seus questionamentos. Em João capítulo 8, Jesus chega a dizer, diante da incredulidade de algumas pessoas, ele diz: por que vocês não compreendem o que eu estou dizendo? E o próprio Jesus responde: é porque vocês não podem suportar a minha palavra. Algumas pessoas têm um bloqueio mesmo diante do ensino de Jesus e se recusam a querer entender. Porque, queridos, vejam o que nós temos estudado aqui no capítulo 6. Não é praticamente nada igual ao que muito se prega por aí. O que Jesus está dizendo é falando de vida eterna, é falando de vida profunda, é falando de vida com Deus, é falando de paz interior, é falando de um alimento que sacia a alma, que traz conforto lá dentro do ser humano. Enquanto o que os judeus e a multidão buscavam era a riqueza, era a prosperidade, era o conforto, era o alimento que sacia o corpo. Jesus insistindo com a multidão, dizendo: olha, isso não satisfaz o ser humano, isso não resolve, tanto eternamente, quanto não resolve a questão da alma. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Não é isso que constitui um ser humano, não é isso que traz ao ser humano a realização perfeita. Não, Jesus, não, essa historinha aí de vida profunda, de alma, não. Traz uma coisa concreta, nós queremos pão, nós queremos aqui, riqueza, põe na mesa. E aí se afastavam, porque Jesus ofereceu um caminho que traz o ser humano para o encontro consigo mesmo, o encontro com Deus, e a pessoa chega ao centro da realidade, daquilo que ela precisa crescer. Se encontrar com Deus e encontrar a verdade. Mas muitos não querem isso, eles não querem mesmo. Muitos querem a superficialidade, o basicão, aquilo que é banal, aquilo que é fútil, aquilo que é superficial. E, obviamente, Deus não vai se submeter a isso. Por um certo momento, para atrair a atenção das pessoas, Deus até realiza, como é chamado nos evangelhos, de sinais. A Bíblia nem fala em milagres, fala de sinais. Por que é um sinal? Um sinal pense numa seta, né? Uma seta é um sinal indicando uma direção. E é isso o papel dos milagres. O papel dos milagres é nos apontar para Deus, para que a gente quebre as barreiras iniciais, as dúvidas iniciais, e vá até Ele, e se encontre com Ele. O objetivo não é o milagre é apenas um sinal. Olha, siga em frente. Siga em frente, lá você vai encontrar a verdade. Quebra as dúvidas iniciais, os questionamentos, corretos, porque a pessoa tem medo de acreditar em qualquer um que aparece. Então os sinais são para apontar. Mas os sinais não são o objetivo em si. Porque senão nós nos tornamos cultuadores do milagre. O milagre se torna o nosso Deus. Não, o milagre é um sinal, é para nos apontar para chegar até Ele. Mas muitos não querem isso, muitos querem o milagre, querem o imediato, querem o que é transitório, querem o que é material, querem a riqueza capitalista. Não. Em 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo nos adverte: virá o tempo. E esse tempo chegou e acontece o tempo todo. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, voltando-se para o engano, voltando-se para os sonhos, para as utopias, para os sonhos mirabolantes. Não querem a verdade, não querem o profundo, querem o palpável, querem o milagre, querem aquilo que é passageiro. Então, muitos seguiram Jesus enquanto o assunto era milagres.
enquanto o assunto era o imediato. Mas quando Jesus chega com a mensagem que a vida é Ele, que devemos tirar os olhos da comida que perece e voltar a nossa atenção para a comida que satisfaz a alma para a vida eterna. Quando Ele nos aponta para seguir o amor, para seguir a Ele e fazer dele o eixo da nossa existência, aí alguns, não, olha, Jesus, eu não quero isso aí não. Para mim é aqui, ó, preto no branco, para mim é medido em cifrões. A vida para mim é isso, medida em cifrões. E aí, meu irmão, Deus não entra nessa e a pessoa não entra na de Deus. O doce engano é, em geral, mais bem recebido do que a palavra de Deus. Porque a alma humana, queridos, ela é muito egoísta, a alma humana é mística, ela é pagã, a alma humana tem milhões de fraquezas, então o engano é muito mais apetecível. Porque a palavra de Deus, o ensino de Jesus, confronta, traz a realidade da verdade, traz valores profundos e elevados. Enquanto isso, né, o engano ilude, fala de utopias, fala de valores materiais, superficiais, fala de fama, fala de sucesso. Isso faz brilhar o olhinho do ser humano. Então, queridos, muitos dos discípulos recuam e dizem: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? E aqui cabe a nós um cuidado, porque algumas pessoas pegam esse trecho, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la, e pegam isso e aplicam a isso. Olha, então eu tenho que trazer uma mensagem dura, né, uma mensagem legalista, uma mensagem que cobre das pessoas, que coloque um rigor, né, um peso, que force as pessoas a obedecer, coloque uma opressão. Não, porque essa é a mensagem dura, como Jesus pregava. Onde está a mensagem dura aqui no que Jesus falou? Jesus não está falando de rigores excessivos, nem mandamentos pesados, nem nada disso. O que Jesus nos ensinou aqui? A fidelidade que Jesus exige, queridos, é a Ele e ao seu ensino. A Ele e ao ensino dele. E qual que é o ensino dele? Nós temos comentado. Viver em Deus, viver em misericórdia, em amor, ter compaixão, ter um olhar de graça, ser uma pessoa perdoadora, né? E seguir esses valores profundos da alma, de paz, buscando um alimento eterno. É isso que as pessoas... Essa é a palavra dura. A palavra dura aqui não era Jesus gritando, nem ofendendo, nem massacrando a alma de pecadores. Ele, muito pelo contrário, age o oposto disso. A palavra dura, entre aspas, aqui, é o levar da alma, tirar a alma do egoísmo, tirar a alma do materialismo, tirar a alma da superficialidade, tirar a alma dos bens materiais, do olhar terreno e levar ela para o espiritual, para ser um adorador, que é o que Deus busca, sermos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Dura essa palavra. Será que você consegue ouvi-la, querido? Ou será que o seu coração vai dar um passo atrás, recuar e buscar os cifrões, buscar coisas imediatas? Ou o que você quer é Jesus? O que Deus veio oferecer, queridos, acima de qualquer outra coisa, é Ele mesmo. Deus veio oferecer Deus. Deus, na pessoa de Jesus, veio oferecer Deus. Para alguns, isso não basta. Mas é só isso? Não, essa palavra aí não é isso que eu estou buscando. Para alguns é pouco receber Deus. Não, tá bom, mas eu vou receber Deus e mais o quê? Vai ter uma compensação, né? Minha vida vai prosperar, minha vida vai ter isso, vai ter aquilo. Porque senão, só Deus, queridos, é Deus. E ponto. O que vier, que bom que venha, pela misericórdia de Deus. Mas se vier pouco ou se não vier nada, isso não pode ser razão da sua fé. A razão da sua fé tem que ser Deus. E isso nos é dado gratuitamente. O maior bem do universo é ter Deus. Um anjo do céu,
quando olha lá de cima e vê um bilionário e vê uma pessoa com Deus, imagina quem esse anjo acha que é o rico, que é o bem-sucedido, que é a pessoa próspera, que é a pessoa que deve regozijar e pular e cantar. Quem? Então, queridos, vamos mudar as nossas concepções. Deus veio oferecer Deus. E será que isso não basta? Será que essa palavra é dura, é difícil de ouvir? Eu acho espetacular. Porque é isso que eu quero, é isso que minha alma quer. Deus. Eu quero Deus, eu quero viver nele, eu quero buscar a Ele. Que esse seja o desejo do seu coração. Porque pouquíssimos, queridos, querem isso. A multidão o abandonou. Até os discípulos próximos o abandonaram. Porque ele estava oferecendo só, apenas Deus. E para muitos isso é pouco. Para mim é tudo. Que seja para você também, meus amados. Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.